Nós estamos aqui em Portugal, em Setúbal, e estamos em frente a um convento, ao Convento de Jesus. E talvez você se pergunte como eu, mas quando iniciou no cristianismo esse movimento de freiras e padres se retirarem da comunidade e viverem isoladamente? E que contribuições os conventos trouxeram para nós, sendo nós hoje protestantes ou católicos? Qual é a contribuição dos conventos? O nascimento do movimento monástico é atribuído a Santo Antão. Ele viveu por volta do ano 251 ao início do ano 356. E ele viveu nas comunidades, nos desertos e iniciou então o primeiro movimento de reclusão cristã. Depois da conversão de Constantino e as facilidades aumentarem dentro do Império Romano para os cristãos, muitos cristãos decidiram se retirar do centro do estudo e viver uma vida mais devotada ao Senhor. Sendo assim, muitos cristãos emigraram para o Egito, para a Síria naquela época, para tentar viver em reclusão buscando ao Senhor. Assim dá início a vida reclusa dentro da história do cristianismo. O movimento de vida reclusa teve uma facilidade de adentrar ao cristianismo por alguns movimentos pré-existentes. Por exemplo, João Batista. João Batista ele viveu no deserto, assim como o profeta Elias, tiveram um tipo de vida mais solitária. Depois, o próprio fato de Jesus ter ido ao deserto e as comunidades dos essênios também, que viviam por ali e conservaram os textos, fez com que não fosse difícil para os cristãos aderirem a esse tipo de ideia. A área central do monastério ou do convento. E esse convento ele foi formado em 1490 pela ama do rei Manuel I de Portugal. Então você pode ver aqui a estrutura daquela época, claro, com renovações, mas tenta conservar um pouco do que seria o convento naquela época. Então nós estamos aqui no ano 1490, portanto 10 anos antes do Brasil ser descoberto, e para cá vieram mulheres da ordem feminina de São Francisco de Assis. Então esse lugar é um lugar que conserva aí muito do cristianismo pré-descobrimento do Brasil. Então, durante aquele tempo, muitas mulheres se retiravam e você pode ver que essa é uma zona de, bem, para pré-descobrimento do Brasil, é uma zona de até uma riqueza, como os conventos eram naquela época. Então, mesmo que fora dos muros do convento a fome dominasse, perigos de peste, e na verdade havia muitos perigos para as mulheres, casamentos forçados, muitas mortes no parto, que fariam com que várias mulheres desejassem, inclusive, a vida do monastério ou a vida de freira. E dentro de conventos como esse, elas tinham também a oportunidade de estudar, de aprenderem a ler, de se alfabetizarem, de fazerem cópias de textos sagrados. Então, por mais que possa parecer para nós, nos nossos dias hoje, que o convento era um lugar ruim para as mulheres, na verdade, nessa época, para muito além de ser algo forçado, era algo desejado por muitas mulheres, porque aqui era um lugar de segurança. E aqui, antes de entrar para o que seria o refeitório, nós temos um espaço de purificação, onde as freiras lavariam as mãos antes de entrar para a alimentação ou para as orações. Além de ser uma lavagem higiênica, somente também é uma lavagem ritual. E nós vamos encontrar isso no cristianismo e em outras religiões. Vejam que interessante como as religiões vão se cruzando nesse quesito de lavação das mãos como purificação. E numa época onde a higiene e tudo era muito questionável, a gente vê que o convento ele tinha sempre essa ênfase na higiene e na saúde. Então, por isso, mais uma razão que o convento era um lugar seguro para as mulheres. Nós temos também ainda na entrada, se você ver, nós entramos por ali, circulamos onde haveria o refeitório e o espaço de lavagem de mãos e chegamos agora aqui na sala do Capitólio. E para quem pensa que a vida monástica era só de orações e era uma vida triste, nós temos aqui essa sala onde eram tratadas reuniões e deliberações para festas, como o anúncio do Natal, entre outras.